SP Forró, SP Forró, SP Forró, SP Forró. SP Forró. SP Forró. Estamos chegando aí à 18ª edição do podcast SP Forró. E hoje estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque estou recebendo aqui Francisco Hélio da Costa, mais conhecido artisticamente como Costa Sena. Ele que é de Fortaleza, no Ceará, está há aproximadamente 35 anos em São Paulo, mas eu o conheci lá em Fortaleza. Seja bem-vindo, Por Costa Sena. coincidência. Bom dia, Zé. Bom dia, gente querida. Bom dia, SP Forró. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. É um prazer imenso estar com essa criatura que é de São Paulo, mas que eu conheci em Fortaleza, Zé da Lua. É um prazer. Poeta, compositor e ator, né? Com mais de 15 livros publicados, aproximadamente 100 cordéis. Você é um grande mestre da cultura popular que atua aí em São Paulo há quase 40 anos. Mas antes eu queria saber do início, né? Aham. Como tudo isso começou? Você nasceu em Fortaleza. Queria que você falasse quem são os seus pais, da família lá. Como tudo começou lá em Fortaleza. Certo. Eu sou filho de Joaquim Raimundo da Costa e Raimunda Sena da Costa, no qual meu nome não tem Sena, né? Porque os pais da época tiravam o nome da mulher, não é isso? Mas minha família é Sena de Quixeramobim, terra de Antônio Conselheiro, e meu pai é Costa de Sobral, Massapê, né? Eu nasci na rua Ceará, ali, fica razoavelmente perto do campo do Ceará, Pici, por ali. E morei também em Parque Araxá. E um dia meu avô foi visitar a filha dele, eu agarrei na perna do meu avô e fui embora com ele. Chorei até que ele me levou para um lugar chamado Veríssimo. Tinha 3 nomes, né? Veríssimo Chorolimão, né? Que é no sertão central de Quixadá. A gente morava, nossa casa do meu avô ficava à margem do rio Veríssimo, ali eu aprendi a nadar. Como que era o nome dele? Vicente Moreira Sena, né? E minha avó, Maria Sena, né? Vicente Moreira Sena, ele era um agricultor que trabalhava nas terras do governo, às vezes também trabalhava nas terras daquelas pessoas que possuíam uma quantidade de terra, que davam uma parte para ele tomar de conta. E ali eu aprendi a caçar, aprendi a pescar, sobrevivi às secas, às enchentes também. Vivi toda a vida do sertão, eu vivi, sabe? Vivi direto. Logo quando cheguei lá, na casa do meu avô, que era uma casa muito pobre, uma casa de taipa, um tio me levou para ver um Bumba Meu Boi. Nesse Bumba Meu Boi tinha um papangu, que hoje eu sei o que quer dizer, tá? Ao pé da letra quer dizer papa palavra, talvez, né? E esse cara tinha uma dicção maravilhosa. Ele declamava no terreiro da fazenda, lógico, não tinha microfone, não tinha nada, né? Não existia nada disso lá. Era tudo muito natural. O cara tinha uma voz maravilhosa. Ele ia vender os pedaços do boi, né? Que seria um lenço representando, e para cada pessoa ele criava uma estrofe. A voz do cara era muito linda. E quando terminou, que a gente saiu dali, meu tio perguntou: "Você gostou?" Eu falei: "Eu vou ser esse homem." Sabe? Então, assim, aos 5 anos de idade, talvez quase 6 por ali, eu determinei na vida o que eu queria ser. Aí, na apanha do algodão, tinha crianças também, que nem eu, que a gente ia dizendo estrofes um para o outro, fazendo uma batalha de rimas, né? Que na época não era batalha de rima, era o repente, né? Mas indiretamente era uma batalha de rimas já, né? Então, os adultos iam na frente, a gente apanhava algodão mais atrás, ou limpava o mato mais atrás e ficava dizendo poesia um para o outro. Tudo começou ali. Voltei para Fortaleza, aconteceu muita coisa nesse sertão, que eu não quero nem narrar aqui, porque por 10 dias não dava para eu falar tudo. Mas quando eu voltei para Fortaleza, entre 13 e 14 anos, eu cheguei e peguei meus irmãos, que eram
8, tal, mas, né? 6, 7, 8, 9 irmãos, nem a conta exata agora, que tinha uns adotivos também. E eles estavam vivendo a Jovem Guarda, né? E eu cheguei. Quem passar no castelo da saudade, de lembrança um amor que já foi meu, né? Aí meus irmãos mangavam, né? Mangavam porque eles nunca tinham visto o aboio, nunca tinham visto nada disso, né? É, não tem sol que aparta o oceano, nem feitiço que separe o nosso amor. Então eu cheguei cantando os romances de cordel, Coco Verde e Melancia, O Pavão Misterioso e tantos outros mais, e aquilo causava um desconforto nos meninos que nunca tinham ouvido aquilo, mas com o tempo se acostumaram, né? E eu comecei ali no bairro do Presidente Kennedy, ali perto do Pai de Andrade, perto do Olavo Bilac, perto da Francisco Sá, perto da Bezerra de Menezes, eu ficava naquele meio ali, e era uma Coab, uma das primeiras do Brasil, ou a primeira do Brasil em Fortaleza, então tinha uma Coab, tu já sabe, tem gente de todos os setores da sociedade, né? E eu cresci por ali, chegar aos 14, por ali, já comecei a declamar poesia, quando eu via um aglomerado de homens bebendo naqueles botecos, eu chegava, começava a declamar Patativa do Assaré, Zé da Lua e alguma coisa minha já. Zé da Lua já? Zé da Lua, não. Como é que Zé é? da Luz. Zé da Luz. Zé da Lua é você, cara. O Zé da Lua nem existia Nem ainda. existia ainda, pois é. E um dia eu estava declamando num bar, né? Eu, molecão, né? Molecão. E tinha um cara que era casado com uma professora, Dona Mistes, né? Aí ele falou assim, Mistes, olha, escuta isso aqui. Aí eu declamei, todo mundo tomando cerveja lá e tudo, e declamei. E ela me levou para a escola dela, sabe? Para fazer para os alunos. Ali foi o grande momento o grande ponto de partida para levar a literatura de cordel para dentro das escolas. Você lembra qual foi sua poesia lá? Uma das suas poesias que você declamava lá, nesse início. E também eu queria saber como surgiu o nome aí, Costa Sena, na sua vida. A poesia eu não vou lembrar direito, porque eu declamava ainda mais dos outros, não minhas ainda. Mas eu dizia algumas estrofes, assim. E quando foi a sua primeira poesia sua mesmo, que você lembra assim? Essa aqui foi a minha... Eu escrevi, a minha primeira poesia, assim, de levar para a escola foi Uma Viagem na História, né? Uma Viagem na História. Depois veio a poesia chamada Assim Nasceu Brasília, tudo focando a educação. Aí, uma vez, eu fui dormir na casa do Homero Arruda, da família Arruda, de Fortaleza, e a irmã dele tinha feito uma pequena gramática de língua portuguesa. Eu transformei a gramática dela em poesia, isso 85, 86, por aí. E aí eu fui... O Colégio GEL, né? O Colégio GEL me contratou para que eu passasse em todos os colégios GEL, sala por sala, declamando essa poesia. Tudo começou por ali. Vamos supor assim, o Colégio Arminda de Araújo, que ficava na Bezerra de Menezes, né? Nossa, eu sou ruim de anos. Né? Então esse projeto de percorrer as escolas com poesia já iniciou lá em Fortaleza? Iniciou em Fortaleza. Lá, com certeza, eu fui o pioneiro. Assim, comecei muito novo ainda, e a coisa cresceu tanto que nas eleições para vereador lá, eu fui uma das pessoas bem votadas, sem ter sido candidato a nada. Ah, é? Você não foi candidato, foi bem votado? Fui bem votado por causa do meu nome que gerava dentro das escolas. Era muita escola, era muita escola. Então, assim, eu tirei, parece que 190 e poucos votos como vereador, sem ter sido candidato a nada. Ah, você não foi candidato e foi votado? O pessoal votava por rejeição. Ah, entendi. Né? Mas peraí, e como surgiu o nome Costa Sena? Vamos lá. O nome Costa Sena, veja bem, eu passei eu conheci o Guaraci Rodrigues, que me convidou para fazer teatro com ele, a peça Noite Seca, de Geraldo Marcán. Você sabe que eu, com a Vigna Vulgar, já gravamos algumas músicas de Guaraci Rodrigues, né? Você ouviu falar sobre isso, já ouvi falar. Vigna Vulgares, nome da música, inclusive. Então, o Guaraci é um grande cara, um grande parceiro, assim, sabe? Me colocou no teatro. Então, assim, os barzinhos culturais ficavam muito em volta da faculdade, cruzamento da universidade com 13 de maio, né? Era ali que era o grande encontro de intelectuais. Benfica. Eu vivi esse momento em 2003 lá, né? dentro do movimento de
universitário mesmo, É. o Aperreia, né? Movimento Aperreia, e aí Vignares, Brincantes Cordão do Caruá, aqueles movimentos tudinho ali. Muito interessante isso daí. Foi um momento bom na minha vida. No meu momento ali tinha o Quinazu, tinha o Bar das Letras, tinha um monte de Bar do coisa. Vinil. Bar do Vinil, muita coisa acontecendo ali. E eu, de tanto, ensaiava dentro da UFC, dentro do pessoal de letras Na lá. Mangueira lá. Por ali não, tinha um local para a gente ensaiar mesmo, mas eu conheço a Mangueira muito bem. E todo mundo pensava que eu era estudante. Quando perguntava o que é que você faz, eu dizia letras. Pronto, né? Rapaz, e por falar nisso, bicho, um fato que eu nunca esqueço. Eu cheguei ao momento de passar fome mesmo em Fortaleza, né? De dificuldade financeira, correndo, pagando aluguel. Aí quando eu tava com fome, eu ia lá pra Mangueira lá comer as mangas, bicho. Aí eu pegava o busão, descia por trás, porque eu não tinha dinheiro pra pagar, passava o dia comendo manga e voltava pra casa. Então aí vai sair a revista Comboio de Arte. Só fera, sabe? Só fera. Tinha uma comissão editorial radical e uma poesia minha passou para ser publicada na revista. Aí Chico Leite, Diogo Fontinelli, todo mundo lá, Marisa Biasoli, Estênio Freitas. Aí meu nome era Hélio Costa. Hélio Costa. Hélio Costa. Aí os caras eram tudo de esquerda, sabe? Todo mundo era de esquerda nessa revista, ou praticamente todos. Aí o cara falou assim, Hélio, sua poesia passou, mas com esse nome na revista fica meio difícil. Vamos trocar de nome? Eu digo, mas como assim? Não, é porque tem um cara chamado Hélio Costa aí, que a gente não quer esse nome na revista não, cara. Era um repórter, um deputado, Hélio Costa, pro lado de Minas Gerais. Aí eu falei, mas como mudar o nome? Eu não tinha noção dessas coisas, né? Ele falou assim, qual o nome da família do seu pai? O Chico Leite perguntou, hoje ele mora em Brasília. Eu falei, Costa. E o nome da família da sua mãe? Sena. Então, Costa Sena, cara. Pronto, fechou. Aí meu nome nasceu numa reunião dentro da UFC, pro primeiro número da revista Comboio de Arte. Olha que bacana. 1980, 81, por aí. Então tá fazendo aí 20, 40, tá prestes a fazer 50 anos. Prestes a fazer 50 anos. E deu muita sorte. Dias depois, eu apareço no jornal. Rapaz, eu tiro o maior barato de mim mesmo, assim, que a primeira vez que eu apareci no jornal, eu comprei uns 3, o dinheiro não existia, era muito pouco, as vacas eram muito magras naquela época, né? Mas eu comprei uns 3 jornais, sabe? Aí eu recortei um direitinho assim, eu pegava o ônibus, né, sentava na cadeira da frente e ficava lendo com ele bem alto aqui para todo mundo me ver lá no jornal. Hoje em dia a gente nem liga mais, né? Mas a primeira vez é isso mesmo. Mas, rapaz, eu tive uma oportunidade no Videarte, na capa do Videarte, lá do jornal O Povo. Eu fiz o Reis Maraforreg e os caras me colocaram na capa. Na capa do Videarte, lá na Ponte Metálica. Eu nunca esqueço disso. Foi um momento assim que... assim, praticamente foi o nascimento mesmo do Zé da Lua, assim, Zé da sabe? Lua, Num veículo como o Jornal O Povo. Na capa do Videarte, e saiu o Zé da Lua lá na Ponte Metálica. Zé da Lua faz o primeiro Maraforreg em Fortaleza. E com a foto, o negócio foi doido. E eu arrecadei mais de 1.000 quilos de alimentos não perecíveis com esse evento e fui entregar pessoalmente ali no Baixapau, Poço da Draga, Pirambu, e isso aí. E hoje é um registro que está em documento, tá registrado. Falar em Pirambu, ali tem uns grandes artistas, né? Tem o João Soares, tem vários. Tem o né? Boi, né? Boi Ceará. Boi Ceará. E Guaraci também, ele tinha uma caminhada dentro do Pirambu com aquele pessoal dali, né? Bom Guaraci demais. Rodrigues. Mas enfim, aí você estudou teatro também, foi isso? Sim, eu comecei a estudar teatro com o Clóvis Matias, né? Que falecido Clóvis Matias, um dos primeiros. Eu estudei no Joaquim Nogueira. E, lógico, todos os colégios que eu estudei, eu fui reprovado, né? Eu nunca fui aprovado em nada numa escola, assim. Eu não tinha concentração. Aí eu chegava numa escola, eu queria logo pegar a parte de arte, né? Eu queria tomar de conta da escola, do setor de arte logo, né?
Do Então, Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil, coisa parecida. No Joaquim Nogueira, eu entrei no teatro de lá com o professor Clóvis Matias, depois o Clóvis me levou para o Teatro José de Alencar. Aí eu conheço Guaraci Rodrigo, conheço Oswald de Barroso, Rosenberg Cariri, a Erotilde Honório. E esses ensaios, né, para mim era como se fosse aula de teatro. Então, assim, eu aprendi muito com o Guará, né? Aprendi muito como você se comportar num palco. Eu aprendi o que é palco quente, o que não é. Eu aprendi a dominar a plateia no olhar, sabe? Saber que você pode parar no meio do palco e conduzir todo mundo só através do olhar, um pouco articulações com as mãos e tal, e tudo isso aí eu peguei dos ensaios da peça A Noite Seca, de Geraldo Marcán. Depois eu trabalhei com essa peça, depois eu vou para O Caldeirão, do Oswald Barroso, que começa na direção com a... Que ano que você fez o Caldeirão lá? A primeira montagem, os anos, como eu te falo, eu sou muito ruim de ano, mas é começo da década de 80, né? Eu fiz. Você sabia que eu fiz o Caldeirão também? Uma segunda montagem A já. segunda montagem foi em 2004. Você e o 2005. Breno, né? Breno e Paixão. Breno e E Paixão. eu fazia uma poesia dentro do Caldeirão que dizia assim, ó. Minha pedra cristalina, que no mar Exatamente. tem sua guarda, defendei-me da batina, que se junta com a farda, treme a terra aos solavancos como se fosse um jardim, que tremam meus inimigos quando olharem para mim. Ó manto da mãe das dores, traga meu corpo fechado, em nome das 7 chagas de Jesus crucificado, que bala não me atinja, nem me penetre a espada, aos 7 gritos da besta, eu tenho a boca tranca. Aliás, essas poesias, você pega também com Lampião, né? Alguns textos com Lampião, ele narra essas mesmas orações aí. Acho que era uma coisa da época. Até porque também tinha aproximação de Lampião com Padre Cícero e tudo isso aí. Sim, Tem sim. tudo a ver, né? Beato Zé Lourenço que sobreviveu o massacre, depois volta para Recife, parece, morre depois. Mais ou menos assim a E história. como Mas que foi para você participar dessa primeira montagem? Você lembra algum lugar que vocês percorreram? a gente se apresentou em vários lugares. Cambuci, né? Que é praia, uma zona praiana, né? A gente foi também para o Rio Grande do Norte. A gente fez talvez um percurso de umas 6 apresentações em lugares diferentes. Além do Teatro Zé de Alencar, além do Teatro Universitário, que era na Avenida da Universidade. Bacana. Muita gente, muita gente. A música ao vivo acompanhando, sabe assim. Era um negócio muito bem feito. O Oswald de Barroso, ele tinha um bom gosto imenso com a arte, né? O Oswald de Barroso me conheceu na casa de Juvenal Galeno. Aí, através do Guaraci Rodrigues, aí ele me convidou, né? Ele era bem interessante, vamos supor, aconteceu coisas em Fortaleza que o Oswald de Barroso marcou muito na minha vida. Na minha também. Pois é, teve um festival de poesia e eu escrevi um poema chamado Glórias Perdidas, que eu falo sobre o descaso, né, com o pobre, com o descaso com as pessoas de rua, com os mais pobres, com sem teto, com sem comida, com sem nada. E aí, por ironia do destino, estava dando o voto maior para uma poesia que não tinha nada a ver. O Oswald Barroso foi lá e falou: não pode, gente, o que é isso? Olha essa poesia aqui do Costa Sena e tal. Vocês vão aprovar uma poesia que não fala nada. Aí eu tirei primeiro lugar, né? E tem um momento bem interessante também na casa de Juvenal Galeno, é que Jada de Carvalho estava lá e ele é um dos júris. E eu escrevi uma poesia chamada Assim Foi o Ano 2033. Aliás, muita coisa que eu escrevi lá já está acontecendo, realmente agora, antes do 33, né? Quando chegar o 33, a minha poesia vai fechar direitinho, porque muito do que eu falei na poesia já estou vendo. Eu não sei declamar aqui, mas depois eu te mando. E o Hinaldo Capistrano Costa, que é de Quixadá, hoje mora em São José dos Campos, professor universitário, ele perguntou para Aí ninguém votou em mim, cara. Só quem votou em mim foi o Jada de Carvalho, né? Doutor Jada de Carvalho, homem da terra bárbara. Aí o Hinaldo perguntou: mas, ô mestre, ninguém votou no Costa Sena, por que o senhor votou? Aí ele falou assim: para ser sincero com você,
É o único que eu vejo que tem futuro aqui, é ele. Quais que ele adivinhava, rapaz? Olha. E aí, chegando em São Paulo, né? Você, pelo menos é o que o povo fala, né? Eu não sei. Mas você é um dos precursores de levar o cordel, a literatura de cordel, para as escolas em São Paulo. O que você tem a dizer sobre isso? Foi assim. Lá em Fortaleza, eu percebia que o Lucarocas, que é primo do poeta, um dos grandes poetas do Brasil, que mora aqui em São Paulo, Moreira de Jacopiara, e o Lucarocas também é um grande poeta. Mas na época não, ele estava começando. E eu já dominava todas aquelas escolas de Fortaleza. Muito irresponsável, muito novo, né? Então às vezes nem ia. Mas todo dia tinha escola para me fazer, todo dia. E o Lucarocas estava começando agora nas escolas. Acho que ele estava doido para se livrar de mim. Aí ele falou: Costa Sena, tem um primo meu que mora em São Paulo e tal, poeta Moreira de Acopiara, mora em São Bernardo. Aí eu fiquei sabendo lá com o pessoal do Partido dos Trabalhadores que estavam precisando de um artista aqui em São Bernardo para fazer porta de fábrica, associação de moradores, escolas públicas, esse negócio todo. Aí eu vim para cá, 89. Aí, em 89, eu comecei a trabalhar dentro das escolas de São Bernardo, Santo André, Diadema, 89. E tem jornais, só que eu não consigo mais encontrar, mais alguma coisa ainda escrito sobre isso. E o Partido dos Trabalhadores me colocou dentro de uma perua, de um carro lá, com a Zezé Alvarenga e um cara chamado Alcides, não sei de quê. Todo horário do almoço, eles me levavam para um lugar diferente, para falar na porta de fábrica, os funcionários, na hora do almoço, eu começava a declamar. Eu declamava muito duplo sentido para poder chamar a atenção das pessoas, entendeu? Não tocava violão, não cantava, era só a voz. Mas eu tinha uma voz muito forte. Tinha algumas pessoas que me chamavam de Mayakovsky negro lá em Fortaleza, porque diz que o Mayakovsky, né, colocava a voz onde queria. E, e foi crescendo o negócio. Ali, pessoas vão me conhecendo, me levam para fazer Memorial da América Latina. Aí que está o negócio. Como é que a pessoa... Quem foram os pioneiros da literatura de cordel em São Paulo, que a gente não vê as matérias de jornais, a gente não vê. Eu acho, sim, que quem é, aparece, sabe? Um jornal te convida para fazer uma matéria. Você me convidou agora para fazer o seu programa aqui, assim como me convidaram para dar matéria para o jornal do Sindicato dos Mobiliários, assim como me convidaram para fazer uma matéria sobre o jornal do Cambuci, assim como me convidaram para fazer uma matéria no jornal da USP, assim como saiu meu nome na Vejinha, assim. Então, assim, se você está em ação, você vai aparecendo, não tem como, porque a pessoa vê, gosta e convida. Aí, o que aconteceu? Depois de eu passar por várias escolas, eu convidei o poeta Moreira de Acopiara, grande poeta cearense lá de Acopiara. Aliás, era Moreira Júnior, o Acopiara, eu aconselhei para ele que era bom colocar Moreira de Acopiara. Não só eu, outras pessoas falaram a mesma coisa também. Aí nós começamos a fazer a escola juntos. Depois eu vou a Fortaleza e quando eu volto ele está muito bem sucedido já trabalhando nas escolas. Aí eu volto para São Bernardo e pego minhas coisas e venho para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo no dia 12 de março de 90, São Paulo, capital, né? E um dia eu me apresentando por aí afora, encontrei com Cacá Lopes, que eu não conhecia. Encontrei com Cacá Lopes no Parque do Carmo. Aí eu vi aquela pessoa tocando violão com a mão só, achei aquilo estranho, interessante, me aproximei e fomos conversando. Aí fizemos tipo um acordo, olha, me divulga lá por onde você estiver, que eu morava pelo Parque Bristo ali. Não, eu morava ainda na Rua Muniz de Souza, perto do Parque da Aclimação. Aí eu encontrei o Cacá também, levei Cacá Lopes também para trabalhar dentro das escolas comigo. Quando ele pegou toda a experiência, pegou todo o macete, ele muito organizado, né? Toda escola que ele passava, ele marcava o nome da diretora, o nome da coordenadora, telefone, tudo. Ele foi criando um acervo de contatos para ele, coisa que eu não sei fazer isso, eu sou meio perdido com isso. Aí, quando ele estava bem preparado com a poesia, ele falou assim, agora cada qual segue um caminho. Aí ele também foi um que trabalhou comigo dentro das escolas.
Fora disso, foi também o poeta Carlos Silva. Durante umas 3 vezes levei ele para a escola comigo, no mínimo umas 2 vezes, no mínimo. Carlos Silva, grande poeta, mora na Bahia hoje. Além desse daí também trabalhou em escola comigo, pouquíssimas. Luiz Wilson. Então, assim, eu fui colocando pessoas, aí foram surgindo outras pessoas, outras pessoas. Quando chegou o ano de 96, 97, por aqui, já tinha vários poetas trabalhando dentro das escolas. Mas só que eu comecei em 89. Quem é o pioneiro, eu não sei, sabe? Muita gente pergunta isso, foi você? Não sei. Só que tem uma coisa, o que eu te falei. Como é que uma pessoa foi o pioneiro de um projeto desse e não tem um jornal, não tem uma revista, não tem nada. Só tem pessoas que falam, O né? importante é que você deu um passo importante para a literatura, que Dei um foi passo levar o importante. cordel Dei para um passo muito importante. Isso é o mais importante. É. E agora eu queria saber o seguinte, sobre que você fala sobre a música na sua vida, né? Como que surgiu a música? É o seguinte, eu trabalhei um tempão com Cacá Lopes, que tocava com a mão só, né? Toca com a mão só, ficava difícil eu aprender. Tinha muita pressão. Então, assim, muita gente, o Carlos Bigode, Silvio Passos, que é o do fã-clube do Raul Seixas, Geraldo Almeida, todo esse pessoal queria que eu cantasse. Não, pô, você tem uma voz legal e tal, e vinha aquela pressão toda. E um dia eu fui vender meu trabalho numa biblioteca. Vamos logo abrir o jogo aqui, Mário de Andrade. Isso no começo dos anos 90. Aí a pessoa falou assim: olha, eu conheço seu trabalho, é muito bom, o senhor é humorista. Assim, eu fazia humor também, né? Depois eu larguei para substituir pela música. O seu trabalho é muito bom, assim, o senhor declama bem, faz umas piadas, não conta uns causos, não sei o quê. Mas eu só contrataria o seu show se o senhor. Porque ficaria muito bonito o seu show se o senhor fizesse uma música na abertura e uma música no encerramento. E o meio o senhor fazia, o que o senhor já faz. Eu digo, mas eu faço. Aí a moça falou assim: mas teria que ser música autoral. Não, não tem problema. Isso era no mês de junho. E o show era para agosto, o dia do folclore. Aí eu saí dali, já fui para Santa Efigênia, comprei um violão, conheci um professor chamado Raifer, que mora na Júlia Mesquita, ali em frente à Praça Júlia Mesquita. É um compositor É também, que é cantor e parceiro compositor. do Kaká em algumas Parceiro músicas? do Cacá, parceiro meu, parceiro de muita gente. O Raifer é linha dura, né? Então com ele você aprende ou não aprende. E o Geraldo Vou Almeida, atrás dele, então. Viu? fui à procura dele. Vou atrás dele. Eu vou atrás dele. E tinha o Geraldo Almeida, que é músico também, e tomava de conta de um prédio na Praça da República. Então eu saía do Raife lá, ia lá pro Geraldo, que o Geraldo dava 6 da noite que ele fechava o prédio, pronto, não tinha mais nada para fazer. Então a gente ia lá pro 14º andar e estudar violão. Aí já começa a tocar. Lógico, eu nunca avancei, né? A mesma coisinha. Mas eu precisava da música. E um dia eu vou subindo os degraus da União Brasileira dos Escritores, aí vem. Aí vem a primeira música. Moço que viaja nas estrelas, preciso gentilmente te encontrar. Moço, venha ver nosso planeta, quem sabe a gente possa consertar. De caramba, vê esse refrão. Dias depois eu encontro com Jaime Fran, intelectual, um cara muito gente fina, Raul Seixista, do bom. Falou: Senna, cara, eu peguei uma música, um poema do Arthur Rimbaud, poeta francês, que morreu há 150 anos, né? Mais ou menos. E o poema O Mal, cara. Eu tô com ele que foi traduzido aqui para português. Vamos musicar? O cara não sabia que eu musicava nada, pô. O cara não sabia nem que eu era. Eu disse, que negócio doido é esse? Eu digo, vamos. Aí nós sentamos na Galeria Professor Brandão, aí veio o Mal. Fizemos a música O Mal,
Aí terminamos de fazer o Moço das Estrelas. Agora a gente precisa fazer o bem, né? Pois é. Agora a gente precisa fazer o bem, né? Mas o poema O Mal é muito bom, porque ele critica o mal, né? Ah, sim. Ele critica o mal, o Rimbaud critica o mal. Aliás, Rimbaud, os fãs de Rimbaud são quem aqui no Brasil? Um dos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, e um número de gente grande são fãs do Rimbaud. E eu tive esse imenso prazer de ser parceiro, né? Eu sou parceiro do Rimbaud, cara. Eu acho que jamais passou pela cabeça dele que um dia um cearense, né? Tinha acabado de chegar em São Paulo e se tornasse um parceiro dele. Aí nascem essas duas músicas. Deu certinho. Só que no dia do show eu tremia que nem vara verde. Tremia muito, né? E quando terminou o show da Mário de Andrade, uma moça que trabalhava na Funarte, era produtora da Funarte, era diretora da Funarte, ela, nossa, gostei muito do seu show. Eu falei assim, a senhora viu direitinho? Vi. Tem certeza que viu? Vi, sim, gostei. Eu fui fazer Funarte. Depois da Funarte aconteceu coisa parecida que me levou para fazer Fundação Cassiano Ricardo, em São José dos Campos. Em São José dos Campos aconteceu alguma coisa que me levou para fazer Sesc Mongaguá, não é isso? Tem muitos Sescs, né? Mas foi Mongaguá. É Sim. só a palavra que eu estou um pouco. E aí veio o grande susto, porque a moça falou assim, olha, eu gostaria de não falar, mas o senhor deixou muito a desejar lá em Mongaguá. Aí foi um medo imenso, não para, mas não parei, porque eu achei que a crítica da moça foi exatamente para que eu me dedicasse mais. Aí começou, aí depois vinha o primeiro CD, o segundo CD, o terceiro CD, o quarto CD, o quinto CD. E Tá em quantos hoje? São 6 CDs, mas um não saiu, só saíram 5. Um está todo pronto, mas não saiu ainda. Mas em breve sai. É. E a literatura? Quantos livros? Se você quiser mostrar aí alguns exemplares que você trouxe aí, agora é o momento. Uhum. Aproveita agora para mostrar aí. Deixa eu ver aqui, quais foram os primeiros aqui. Além de 100 cordéis, né? Que eu sei que, Cordel tem bastante. inclusive o cordel do SP Forró é uma parceria sua com Cacá Lopes, né? É. Os primeiros livros tem um que se chama, É Outra História. É Outra História, é um dos primeiros, né? Vem também o Meu Milhão de Amigos. Depois vem já pelas editoras, né? Esse aqui foi Brasil pela editora Isso aí tem a música também do Doido, que eu vi. Paulinas. Tem uma parceria minha com Pedro Bandeira, de Juazeiro, né? O Doido vendeu bastante esse livro. Aí, desse livro aqui, o Raul Seixismo, foi o livro que eu mais vendi dos primeiros, né? Pela editora Sampa. A editora Sampa, esse livro, ele esteve em todas as bancas de revista do Brasil inteiro. Onde eu passei, pessoas tinham comprado esse livro. Me prestaram conta com 9.000 vendidos por aí, mas eu sei que foi bem mais, né? Porque na época não tinha como você controlar nada disso, né? Era bem difícil, mas devo muito, agradeço muito à editora Nova Sampa por esse momento aqui, e foi um ponto de partida. Desse livro aqui, do Raul Seixismo, nasceu o Raul para Sempre Vivo, que são 2 poemas, tem a apresentação do Silvio Passos, tem um texto do poeta Márcio Catunda, e um poema que eu peguei de um poeta, cadê o nome dele, meu Deus do céu? Jairo Ferreira, suicidou-se há algum tempo esse poeta. Aí vem O Lobisomem da Avenida São João, que é um romance, não é cordel aqui, é prosa, um texto muito forte, muito bom. Estou procurando a editora para ele, no qual, se alguém está me vendo aqui, vamos republicar O Lobisomem da Avenida São João, né? Isso aí é um romance. É ficção total, né? E essa viagem por São Paulo, a viagem por São Paulo, ela começou a ser feita lá em São Bernardo, naquele trajeto que eu fazia com o pessoal, com a Zezé Alvarenga e o Alcides, que me levavam para se apresentar.
Eu fui passando em lugares diferentes, foi ficando na cabeça, quando menos precisei de, sabe, da coisa, vou transformar em poesia. Aí comecei, né? Já passei em Parelheiros, pertinho de Bugaçu, fui aí Itapecerica, até que chegou por toda a grande São Paulo. Aí vem através do Eleilson Leite, né? Eu tinha um projeto lá em Santo André, Ação educativa. ação educativa. Através do Eleilson Leite, eu cheguei à Global Editora, né? Esse livro aqui, ó, ele já está na nona reimpressão. Na nona reimpressão. É o livro, é um dos mais vendidos da Global Editora. Eu estou sempre entre os 10 mais vendidos. É um livro que me rende direitos autorais muito mais do que as minhas 60 músicas, 80 músicas juntas. Né? É um livro assim abençoado. Mas antes dele veio esse aqui, ó. Caminham diversos sobre os signos do cordel. Esse aqui o PNDL, né? Aquele projeto do governo de comprar livros. Comprou 30 mil exemplares. Prefeitura de Diadema, Santo André, São Bernardo, Embu das Artes, Ribeirão Pires, todos eles compraram quantidade desse livro. Eu acho que ele, por baixo, ele vendeu uns 45 mil exemplares. Aí vem pela editora Nova Alexandria, O Rabo da Raposa, que eu adaptei, aquela história que minha avó ouviu da avó dela, que a avó dela ouviu da outra avó, e chegou até a mim, e eu adaptei para esse livro aqui. E mais recente agora vem esse aqui, que é Histórias por um Mundo Melhor, também pela Global Editora. Então eu estou com 3 livros pela Global Editora. Esses são alguns dos livros, tem outros que eu E não... esse último aí é qual? Aquele ali, ó. Ah, esse aqui é um livro que eu fiz com o Clepson Viana, um livro em cordel, que eu conto a história da Cleópatra. O nome do livro é Cleópatra e o Ninho de Cobras, né? É muito interessante a história dessa mulher. Essa mulher é inteligentíssima. Vocês precisam ler a história dessa moça aqui, vale a pena. Aí vem, né? E aí vem E como que você lidar com tudo isso? Fazer todas essas edições de livro, aproximadamente 100 cordéis, 6 discos, e qual que são suas referências? Eu queria que você falasse um pouquinho das suas referências. Veja aí, bem. para você, há quase 50 anos de arte, né? Não tem como não ter, né? Eu me espelho muito em várias pessoas assim. O Patativa foi um... Eu declamava Patativa. Tive o prazer de estar com Patativa 2 vezes, 3 vezes. Humilde pra caramba, sabe? Um cara, uma inteligência fenomenal e preparado para responder o que é correto, o que não é correto. Atacar ou não atacar poeticamente, que eu estou falando, né? Eu me lembro que o Natalício Barroso fez um almoço lá para algumas pessoas, e entre essas pessoas eu estava, eu e Patativa do Assaré. Aí ali eu estava morrendo de medo, lógico, né? Porque o pessoal faz uma poesia para ele, eu procurando um jeito de não mexer com o poeta, para não ser, para não receber uma pancada de volta, né? Aí eu fiz assim, eu disse, entre eu e Patativa, mais ou menos, tá bom? Não é bem assim, para poder. Entre eu e Patativa tem algo bem diferente. Ele tem 80 anos, quase 50 em minha frente. Ele tem nome de pássaro, eu tenho nome de gente. A diferença é completa. Ele é o grande poeta, eu sou poeta somente, né? Ele só falou assim, o menino é bom. Só isso, não respondeu em poesia. O menino é bom. Porque talvez assim, Deus me ajudou. Bom, não, porque eu falei do bem, né? Se eu tivesse provocado, ele teria respondido com umas respostas fortíssimas. Não, assim, o Patativa é uma referência. Zé da Luz também é. Mas vem outra referência interessante, é que quando eu cheguei em Fortaleza de volta, eu não me encontrava bem porque eu não ouvia músicas que tivessem alguns signos do repente, né? Da embolada, do cordel. Aí quem aparece? Raul Seixas. Você conheceu o Raul Seixas? Não, eu tive na casa dele, mas conheci a mãe dele. Mas quem aparece na música. Ah. Né? Aí quando eu vi a
as músicas do Raul, eu comecei a localizar dentro delas fragmentos do repente, fragmentos do cordel, aquelas rimas que ele fazia, né? Eu nascia 10 mil anos atrás, mamãe não quero ser preso. Me dê no porco vivo para encher a minha pança, 2 quilos de alcatra como queca de esperança. O diabo é o pai do rock, enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. A literatura de cordel, ela está muito... Você vai sempre encontrar dentro da cultura, da oralidade, né? Belchior lá, o dele... O ano passado eu morri, como é que é? O ano passado eu morri. Mas esse ano eu não Então, é morro. cordel puro, né? Que vem, isso daí é Zé da Luz. Ele pegou e extraiu esses fragmentos, fez essa música, mas é Zé da Luz. Então, assim, você vai encontrar muito cordel. Mulher nova, bonita e carinhosa, que eu canto diferente hoje quando eu vou cantar, eu cantar mulher bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentido. Zé Ramalho. E aí, então, assim, a gente não, é impossível negar a presença da literatura de cordel na cultura musical brasileira. Ela está em tudo. Fragmentos dela vai estar em tudo, não tem jeito. Muito bom, muito bom. Bom, é isso. A gente ficaria aqui o dia inteiro com essa cena conversando, que o papo é bom demais. Mas Vou fechar com uma poesia. Pode ser? eu também vou fechar com a minha também, Então, tá porque bom. eu primeiro eu vou deixar, vou começar e você encerra. Tá bom. Tá bom? Eu vou fazer uma poesia minha que nasceu no Ceará, em Fortaleza. Na época que eu fiz o Maraforreg lá, saiu no DVD. Foi a poesia que estava atrás do DVD, essa poesia. E eu era artista de rua em Fortaleza, né? Aham. Eu fazia um Mateus. Com esse Mateus eu percorri ali a Beira-Mar com meus CD, com meus DVD. E era assim que eu sobrevivia. Com um jogo de cartas. E a pessoa tirasse coringa e ganhava uma pizza na pizzaria ou meu DVD. Aí a pessoa preferia ir lá comer a pizza e comprar meu DVD. Eu falei, aí você compra Aham. meu DVD para mim. Aí eu vendia meus trabalhos e sobrevivia pagando meu aluguel lá. Aham. É assim que eu sobrevivi uns 8, 6, 7 anos lá em Fortaleza. Aí eu fiz essa poesia que foi pro primeiro grande encontro Reis Manafó Reggae, que eu misturei reisados, maracatu, forró e reggae, lá em Fortaleza. Arrecadei mais de 1.000 quilos de alimentos e fui entregar pessoalmente nas favelas Aham. lá do Baixapau, Poço da Draga e Pirambu. E que dizem assim: peço inspiração da lua, vigor das ondas do mar. Proteção de São Miguel Arcanjo, das serras cortando o ar. O poder dos deuses antigo, onde for estas estrelas brilhar. A bênção de Padre Cícero, a firmeza de Lampião. A voz de Luiz Gonzaga, a força de Frei Damião. Resistência dos aborígenes, simplicidade do Matuto Zé. Coragem de Che Guevara, uma luz de Nazaré, para bem contar esta saga nordestina e pôr um ponto de equilíbrio, do pobre ao rico, do sertão à beira-mar, do Juazeiro do Norte ao infinito, Terra Santa a propagar. É uma homenagem ao mestre Costa Sena que faz parte da cultura popular. Então, eu queria agradecer a todos e todas que estão nos assistindo, né? E falar que ninguém chega sozinho em qualquer lugar, né? Sempre você é fortalecido por alguém. Nunca ninguém me atrapalhou em nada, só me conduziu, só me fortaleceu. Eu quero agradecer toda essa rapaziada que, no decorrer dessa extensão toda de vida, né? Esteve do meu lado e estão do meu lado. Eu agradeço a presença de vocês. Parabéns, meus amigos, minhas amigas. Eu amo vocês e quero sempre contar, como sempre tenho contado, e sou agraciado com vocês. Bom, infelizmente chegou a hora da minha ida, parto levando saudade de você, gente querida, pessoas que engrandecem com virtude e fortalecem as metas da minha vida. Mas a importância maior é você, público que tem, com o teatro vazio. Um astro não é ninguém. Um artista sem plateia é uma abelha sem colmeia, é uma oração sem amém. Infelizmente chegou a hora da minha ida, parto levando saudade de você, gente querida, pessoas que engrandecem com virtude e fortalecem as metas da minha vida. Saudade é palavra triste, mas faz parte da partida. Por isso vivo partindo, mesmo sangrando a ferida, com o coração puro e tenso, pesco na ponta do lenço a lágrima da despedida. Muitíssimo obrigado e até
breve. Valeu! Esse é Francisco Hélio da Costa, mais conhecido como Costa Sena, e foi um prazer aqui recebê-lo na 18ª edição do podcast SP Forró. E lembrando também que o Costa Sena tem um projeto muito bacana, que só para deixar registrado aqui, né, que é esse projeto aí que você tem com o Cacá Lopes aí, de poesia, né, O trabalho nas escolas continua, né? Às vezes eu faz algumas parcerias aí, às vezes não, né? Eu tenho um projeto chamado Cordéis que Educa que Transforma, que eu desenvolvo através da Global Editora, né? Aliás, amanhã eu estou me apresentando com a Global Editora já. E o Sarau Bodega do E o Brasil. Sarau Bodega do Brasil. Gente, quase que eu esquecia. No segundo sábado de outubro, o Sarau Bodega do Brasil vai completar 16 anos. Então, eu, Cacá Lopes, Elielma, Creuza Santos, Carlos Moura, Vieira Pato, toda essa gente vai estar trabalhando para que seja uma festa muito bela e a gente conta com a presença de todos e todas no dia do segundo sábado do mês, no aniversário do Sarau Bodega do Brasil. Quantas edições? Vixe, Maria, não sei te falar. Tá chegando a 200? Eu acho que passou, porque tem também um itinerante, né? É muita coisa. São 16 anos, você viu, né? 16 anos. 16 anos, é uma vida, né? O SP Forró vai completar 8 anos agora, no dia 18 de novembro. Nós vamos fazer a comemoração lá no Camarote Fielzone, que a gente faz todas as terças-feiras, o Terça Nordestina lá. Está todo mundo convidado também. E é uma felicidade receber aqui você, Costa Sena. Se quiser deixar sua rede social aqui para as pessoas conhecerem um pouco melhor o seu trabalho. Tá bom. Então, @Sena Costa no Instagram, né? E o meu WhatsApp, que está sempre no meu bolso aqui, não sai de perto de mim, que é o 11 de São Paulo, né? 11, aí vem 984197667. 984197667. Pode fazer contato, que é um prazer ouvir sua voz. Maravilha. Então essa foi a 18ª edição do podcast SP Forró, com ele, Costa Sena. E com isso eu digo SP Forró. SP Forró. SP Forró. Até a próxima edição, se Deus quiser. Valeu, gente. Agradecer aqui a nossa técnica aqui, toda a equipe que está aqui com a gente. E em breve voltaremos aí para a 19ª edição do podcast SP Forró. Valeu! SP!